Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que celebramos os mártires do Rio Grande do Norte, André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbítero e companheiros mártires, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Amados e amadas de Deus, temos aqui o envio dos 72 discípulos. O Evangelho diz: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, em toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Amados e amadas de Deus, 72 significa toda a igreja. 72 é um número que indica plenitude, significa toda a igreja que é enviada em missão, toda a igreja que é enviada para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Deviam ir preparando a missão de Jesus, deviam ir preparando aquilo que seria depois a pregação de Jesus, a visita de Jesus, a passagem de Jesus, colocando em movimento o reino de Deus. E o Evangelho continua e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, a messe é grande. A messe é grande, as colheitas são grandes, mas os trabalhadores são poucos. Qual deve ser a atitude? Qual deve ser a atitude do discípulo? Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro é um animal simples, é um animal humilde, o lobo é um animal feroz. O discípulo, ele é enviado num ambiente hostil, ele é enviado num ambiente onde ele pode ser perseguido, onde ele pode ser hostilizado. A imagem do cordeiro que vai com mansidão, mas vai para o meio de lobos, quer dizer, para um ambiente feroz, um ambiente que pode devorar o discípulo, um ambiente que ameaça o discípulo. Continua Jesus: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O discípulo deve ir com simplicidade. A sua simplicidade mostra o primado do reino de Deus, mostra que o centro deve ser o reino de Deus. Continua o Evangelho: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja convosco. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará
para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Amados e amadas de Deus, se o dono da casa, se aquela casa, ela tem a paz em si, ela recebe o discípulo, ela recebe a paz de Jesus. Ali mora um amigo da paz. Ali mora alguém que verdadeiramente está aberto a receber a paz, está aberto a receber a paz de Deus, está aberto a receber Jesus, que é o príncipe da paz. E se aquela casa, então, estiver aberta, se ali mora alguém que quer receber a paz, alguém que está com o coração escancarado para receber a paz, permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quer dizer, o trabalhador é digno, é alguém que verdadeiramente se faz digno do reino de Deus. O Evangelho continua: não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está próximo de vós. O discípulo é aquele que vai em nome de Jesus, o discípulo é aquele que age em nome de Jesus, o discípulo é aquele que na sua pregação anuncia a proximidade de Deus, quer dizer, Deus já está no meio dos homens, já está agindo. É preciso abrir o coração, é preciso escancarar o coração ao reino de Deus. Continua o Evangelho: mas quando entrardes numa cidade, não fordes bem recebidos, sacudi, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Amados e amadas de Deus, imagem de juízo. Quem não recebeu o discípulo, não recebeu o reino de Deus, então a imagem de sacudir até a poeira dos pés contra aquela cidade, contra aquelas pessoas. Mas o discípulo deve anunciar: no entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está próximo em Jesus. Jesus é esta proximidade do reino de Deus. Em Jesus, o reino de Deus está presente e atuante no meio dos homens. O Evangelho se conclui: eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Porque se Sodoma tivesse escutado a pregação do discípulo, talvez tivesse se convertido. Que essa palavra de Deus nos ajude a tomarmos consciência de que todos nós somos discípulos missionários, que todos nós somos enviados em missão, que esses 72 representam toda a igreja, representa todo batizado, toda batizada, toda aquela que segue Jesus Cristo e que é destinatário do reino de Deus, que deve ser anunciador, anunciadora do reino de Deus. Que esse texto nos ajude a crescermos na nossa consciência missionária, na nossa consciência do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.